Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Meu nome é Danilo Vieira Vilela, sou professor da UENG, de Frutal, e esse vídeo é para funcionar de revisão para os meus alunos de teoria geral do processo, conforme a gente havia combinado em sala de aula, tá bom? A dinâmica vai ser a seguinte: eu vou resolver as questões que já foram aplicadas em provas, né, para que vocês possam fazer uma revisão às vésperas da terceira prova e, eventualmente, para quem for fazer o exame também, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês as provas, as questões, né, que já foram cobradas, algumas questões, vou pegar algumas da manhã, algumas da noite, certo? E aí a gente vai vendo aqui, rapidão, uma revisão sobre o assunto, tá bom? Vamos nessa então. Bom, deixa eu compartilhar aqui primeiro. Tá então na tela, né, compartilhando para vocês aí uma o conteúdo da. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá sim. O conteúdo da primeira prova, né? Essa aqui eu acho que é do diurno, não tenho certeza. É do diurno, isso mesmo. Vamos lá, gente, rapidão, porque também se ficar um vídeo muito detalhado, ninguém vai querer assistir, né? Só uma revisão rápida mesmo aí, às vésperas da prova. Olha só. Questão número 1. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Gente, fique esperto com esse tipo de questão. Esse tipo de questão, você não tem que saber se todas estão certas ou se todas estão erradas. Você tem que saber usar as alternativas, né? Às vezes você tem aí duas questões, você sabe, uma não sabe, e você consegue responder tendo conhecimento apenas de parte do conteúdo. Olha só. Sempre que se trate de procedimentos realizados mediante o exercício de poder por um agente que se sobrepõe aos demais, com respeito ao contraditório, ali se tem processo e não mero procedimento. Alternativa ou assertiva correta, perfeitamente correta, pessoal. Olha isso, né? Eu falei em sala de aula, você deve se lembrar, está lá no material, que o negócio jurídico, um contrato, por exemplo, não é um processo. Tá? Ele é um mero procedimento, porque num contrato há uma discussão entre as partes, há ali a possibilidade de negociação, um abre mão de uma parte, outro abre mão de outra. Isso não é processo. O processo tem exatamente a característica de ter o exercício de poder de um agente sobre os demais. Tá? Então, eu tenho um processo administrativo, posso ter um processo tributário, posso ter um processo civil, um processo penal, mas sempre tem que ter essa sobreposição, né, de uma força, de alguém sobre os demais. Não é de uma parte sobre a outra, mas de alguém que vai determinar o andamento daquele processo, como, por exemplo, o juiz ou o árbitro. Tá? Então, a alternativa número 1, assertiva número 1, está perfeitamente correta. 2. Os escopos do processo são de natureza social, política e jurídica. O primeiro deles busca a pacificação de pessoas mediante a eliminação de conflitos com justiça. Gente, isso aqui foi muito falado nas aulas, quando eu uso a expressão da instrumentalidade do processo. Eu deixei até no ponto aqui o slide que eu usei para mostrar para vocês. Olha só. Olha aí, escopos da jurisdição, segundo a teoria instrumentalista do Cândido Rangel Dinamarco. Esse era o slide que estava que eu dei na sua aula. Então, olha ali. Pela teoria instrumentalista do processo, o processo civil busca resultados. E quais são esses resultados? Social, jurídico e político. Social é o bem comum, é a pacificação social da sociedade, né? A pacificação dos conflitos sociais e a educação para o exercício dos direitos e respeito de direitos alheios. Juridicamente falando, o escopo é a atuação da vontade concreta do direito, da vontade concreta. O direito tem que se concretizar. Não basta tirar as normas, né? Elas têm que ser aplicadas. E político é a preservação de direitos fundamentais e participação nos desígnios políticos do Estado. Então, a segunda assertiva, com certeza absoluta, também estava corretíssima. Tá bom? Bom, em relação à terceira, deixa eu compartilhar de novo aqui para a gente ver. Em relação à terceira assertiva, nós temos um probleminha. Olha só, quando eu falei, como a teoria que busca a universalidade, a teoria geral do processo conta com duas premissas: a existência de conflitos, correto, e a estruturação da jurisdição estatal. Aqui que está o erro. Não é só a jurisdição estatal. Nós sabemos que existe a jurisdição estatal, né, do Poder Judiciário, e tem a jurisdição privada também, que é da arbitragem. Por isso, a alternativa a assertiva 3 está incorreta, restando para a gente aqui como correta a alternativa A. Apenas assertivas 1 e 2 estão corretas, certo? Então, entendam por que a 3 está incorreta. Questão número 2, tema que eu tratei em sala de aula.
E também daqueles vídeos que eu passei para vocês assistirem, aqueles vídeos que eu gravei lá na Escola de Direito, que estão gratuitos no YouTube, né? Aquele conteúdo que vai cair agora na terceira prova e também no exame para quem for fazer. Olha lá, vamos ver. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta acerca da chamada justiça multiportas. Gente, não vamos esquecer aqui de prestar muita atenção no enunciado, hein? Aqui está pedindo a correta. Cuidado, porque às vezes é a incorreta e na pressa o aluno acaba respondendo errado. Vamos lá. Olha só, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso de processo judicial. Perfeito, perfeitamente. Tá? Gente, a conciliação, mediação, inclusive a arbitragem, não tem que acontecer necessariamente antes do processo. Pode ser durante o processo, tá? Então, a alternativa assertiva aí, perfeitamente correta, tá? Essa é a ideia. 2. A ideia da justiça multiportas é a de que a atividade judicial estatal não é a única nem a principal opção das partes para colocar fim ao litígio, existindo outras possibilidades de pacificação social. Gente, olha só, aquela ideia de justiça multiportas que eu falei nas aulas anteriores. Vamos ver aqui, cadê? Olha só. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Você que estava na aula tem que lembrar desse slide aqui, ó, justiça multiportas. Nós temos diferentes portas, nenhuma delas é mais importante que a outra, tá? O Poder Judiciário não é mais importante ou melhor que as outras opções, certo? O Poder Judiciário é uma opção, certo? E cabe ao bacharel em direito, cabe ao profissional do direito entender qual dessas portas é a mais adequada para determinados litígios. Como eu já falei, imagine uma questão contratual, contrato internacional. É muito mais interessante buscar arbitragem. Agora, uma questão de família, uma questão de sucessão, você não pode buscar arbitragem em regra. Então, você vai usar a porta do Poder Judiciário. Ou então, uma conciliação, uma mediação, a depender da complexidade do caso. Tá? Então, isso aqui que eu usei na sala de aula também está reproduzido nos meus vídeos lá da Escola de Direito que eu falei para vocês assistirem. Tá bom? Bom, voltando então aqui, compartilhando mais uma vez para a gente ver a terceira assertiva, qual é a situação dela. Vejamos aqui. Olha só. O direito brasileiro, a partir da resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça e com o Código de Processo Civil 2015, caminha para a construção de um processo civil em sistema de justiça multiportas, com cada caso sendo indicado para o método ou técnica mais adequado para a solução do conflito. Perfeitamente correto, tá? Essas informações aqui, Resolução 125 e Código de Processo Civil 2015, essas informações constam também lá nos vídeos da Escola de Direito, que eu coloquei como obrigatórios para acompanhamento das aulas, certo? Você poderia até ficar na dúvida em relação ao número dessa resolução. Eu não faria uma pegadinha estúpida dessa, mas dá para ver claramente que está se buscando que a ideia da justiça multiportas no direito processual civil brasileiro. Todas corretas, alternativa D de dado. 3, concurso aí, olha só, pessoal, concurso para psicólogo. Psicólogo, não é bacharel em direito, não é juiz, não é promotor, nada não, tá? Então, é questão muito simples, tá? No concurso aí, psicólogo para ser auxiliar da justiça, né, permanente. Olha lá. Um meio de solução de controvérsias referentes a direitos patrimoniais disponíveis, no qual ocorre a intervenção de um terceiro independente e parcial, que recebe poderes de uma convenção para decidir por elas, sendo sua decisão equivalente a uma sentença judicial, é denominado de. Gente, tá muito fácil, tá muito fácil. Tá? Primeiro, você já vê que é uma situação de heterocomposição, porque a intervenção de um terceiro independente e parcial com poderes para decidir. Então, você já eliminaria de cara aqui a mediação e a conciliação, certo? As alternativas que sobrariam, a princípio, seriam o Poder Judiciário, né? Ou, deixa eu ver, o Poder Judiciário ou então a arbitragem. Mas já está falando que é equivalente à sentença judicial. Então, não é o Poder Judiciário. E também nem tinha essa opção. Só poderia ser a arbitragem. Uma questão muito simples, até porque alternativas D e E não existem. Não são métodos de solução de conflitos, tá? Não são meios de solução de controvérsias, audiência e avaliação. Tá? Então, mediação, arbitragem e conciliação, você eliminaria a A e a C de cara,
entendendo aí que tem uma intervenção de um terceiro com poderes para decidir. Letra B de bola, arbitragem, questão muito simples essa aqui, tá bom? Quem acompanhou as aulas, quem assistiu os vídeos, não teria dificuldade nessa questão. Questão número 4. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta, aqui é a errada. Então, você vai marcando o que está certo, o que sobrar é a incorreta. Olha lá. Atenção, alunos do noturno que não fizeram essa prova, ou pelo menos, talvez até uma ou outra questão pode ter repetido, mas a maioria não. Fiquem atentos, porque é uma forma também de você pegar aqui e testar o seu conhecimento às vésperas da terceira prova. Olha lá. A ciência processual tem como institutos fundamentais a jurisdição, o processo, a ação, a defesa. Ah, tem um errinho aqui, né? Tem um errinho aqui, tá? Acho que na época, no dia da prova, eu até falei que eu afastei a possibilidade dessa questão, porque ela recebe ação, ela aparece ação aqui 2 vezes, né? Tá? Mas, enfim, jurisdição, processo, ação e defesa, tá? Então, isso aqui não tornaria incorreta, foi um erro na grafia aqui, na escrita da questão, mas, enfim, a letra A está correta. Letra B. O direito processual pode ser compreendido como um complexo de normas e princípios responsáveis pela regência do exercício conjugado da jurisdição pelo Estado juiz ou pelo árbitro, da ação pelo demandante e defesa pelo demandado. Perfeito conceito aí de direito processual, envolvendo aqui a possibilidade de atuação, né, do Estado juiz ou até pela arbitragem. Então, também correta, nenhum equívoco aqui na alternativa B de bola. C. Tanto os princípios quanto as regras têm força normativa. É verdade, até aqui tudo bem, certo? A diferença principal entre eles diz respeito ao grau de abstração. Também está certo, até aqui também está correto. Enquanto os princípios são mais concretos, as regras são mais abstratas. Errado, é exatamente o contrário, né, gente? As regras são mais concretas e os princípios são mais abstratos. Então, as duas primeiras frases aqui dessa alternativa C estão corretas, mas o final, erro grave, tá? Por isso ela é a alternativa que deveria ser assinalada nessa questão. Então, olha só, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, eu dei muita ênfase nisso na aula, é provável que caia de novo na terceira prova e até também no exame. Tá? A diferença entre princípios e regras. Não adianta a gente ficar estudando aqui, né, quais são os princípios, se você não sabe, né, você tem dificuldade de entender o que é um princípio. Então, eu vou compartilhar aqui também de novo aquele slide que nós falamos sobre isso, um tema extremamente importante, foi aqui, ó, esse quadrinho, hein? Não se esqueça desse quadrinho. Diferença de regras e princípios. Olha aqui, as regras, menor grau de abstração. Se tem menor grau de abstração é porque ela é mais concreta, tá? E os princípios têm um maior grau de abstração, certo? Lembrando que o conflito entre regras é resolvido pelo critério da hierarquia, especialidade ou cronológico, lá do Friedrich Carl von Savigny, e os princípios, havendo uma colisão, deverá se buscar a ponderação de interesses, buscando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, tá bom? Então, essa alternativa está claramente equivocada, uma vez que, vamos voltar nela aqui, peraí, vamos voltar lá, aqui. Uma vez que os princípios são mais abstratos e as regras mais concretas. Letra D de dado. A autotutela, considerada atualmente como um método primitivo de solução de conflitos, consiste na imposição da vontade da parte mais forte sobre a mais fraca. Exatamente. Autotutela, resolver por si mesmo, né? Resolver por si mesmo. Isso aqui só é possível em casos extremados no direito brasileiro, como, por exemplo, na legítima defesa. Tá? Por isso é um método primitivo, em que prevalece a força, a astúcia, sem a intervenção de Estado, sem a intervenção de um terceiro, né? Autotutela. A pessoa resolve por si mesma o seu conflito. Por fim, segundo Francesco Carnelucci, a lide deve ser compreendida como um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Conceito também abordado em sala de aula, perfeito, conceito aí do clássico Francesco Carnelucci, italiano, com muita influência sobre o direito brasileiro. Alternativa E, correta. 5. Concurso aí para técnico, galera. Concurso para técnico, tá? É concurso de nível médio. Olha só.
As partes deverão se submeter ao que for decidido pelo juiz, tendo em vista o princípio. Então, qual o princípio que diz que as partes têm que se submeter à decisão do juiz? Territorialidade? Não. Existe o princípio da territorialidade? Sim, existe. Todos esses princípios que estão aí na questão número 5 existem, mas não estão relacionados a essa ideia da submissão da parte à decisão do juiz. Então, territorialidade tem a ver com a atuação do juiz dentro de um determinado território. Investidura, aquela ideia, só pode atuar como juiz quem foi investido no cargo através de um concurso público, né? Também não tem nada a ver com a imposição, né, com a submissão das partes à decisão do juiz. Juiz natural, também não. Juiz natural, aquela ideia de já existir o juiz antes de existir o conflito, né? Lembra, o tribunal que não respeita o juiz natural é um tribunal de exceção, né? Usei essa expressão várias vezes em aula e falei muito disso também na minha palestra sobre o julgamento de Nuremberg no seminário de pesquisa e extensão. Indelegabilidade. Não tem nada a ver com isso aqui. Claro que existe indelegabilidade, né? O juiz não pode delegar a sua atividade jurisdicional para outra pessoa, para quem não tenha sido investido, para quem não seja juiz natural. Olha como eles se relacionam. Mas, de fato, senhoras e senhores, a ideia de submissão das partes ao que o juiz disse está relacionado à inevitabilidade. A parte não tem como evitar. A parte não tem como fugir da decisão do juiz. O juiz decidindo, a parte vai ter que cumprir. Então, letra E de escola, na questão de número 5, tá bom? Questão número 6. De acordo com o CPC, famoso Código de Processo Civil, tá? Mais um concurso aí para nível médio, né? De acordo com o CPC, no que se refere às normas fundamentais do processo civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá observar, vejamos, quais desses princípios o juiz tem que observar no cumprimento, na aplicação do processo civil? Proporcionalidade? Claro, sim. Inclusive, eu falei da proporcionalidade minutos atrás, quando eu falei da colisão de princípios, né? Proporcionalidade e razoabilidade. Os dois estão aí, o 1 e o 2. Legalidade é óbvio, tá? Publicidade, sim, também, com certeza. E eficiência, com certeza absoluta. Lembrando que legalidade, publicidade e eficiência são princípios também norteadores da administração pública. Estão lá no artigo 37 caput da Constituição da República, tá? Proporcionalidade e razoabilidade também comuns a todo momento na aplicação dos princípios como um todo. Então, a questão número 6 só pode nos dar como resposta todas as alternativas corretas. Tá aqui, né? Letra E de escola. Questão número 7, esse aqui para promotor de justiça, um concurso mais pesado, mas para você ver também que o conteúdo cobrado não foge muito, né, daquilo que você já estudou. Nessa parte, teoria de auto processo é claro, né? O princípio do juiz natural garante que, então, juiz natural, falei agora há pouco, aquela ideia de juiz natural, lembrando, né, faça aquela associação. Quando não tem juiz natural, nós temos um tribunal de exceção, tá? Olha lá. O juiz não possa determinar de ofício a produção da prova. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui não tem nenhuma relação com a ideia de juiz natural. Juiz natural é aquela ideia de já ter um órgão investido na função antes do conflito surgir. Não é isso aqui, tá? Isso aqui pode estar relacionado à inércia da atividade jurisdicional, que o juiz não pode determinar de ofício a produção da prova, mas não ao juiz natural. B. O juiz deve avaliar a prova dos autos segundo sua convicção pessoal, desde que de forma fundamentada. Também não. Isso aqui está ligado à ideia da motivação das decisões, né? De fato, é verdade. Essa alternativa é verdadeira, mas não é correta porque ela não tem relação com a ideia de juiz natural. Letra C de casa. A fixação do órgão jurisdicional competente para o julgamento de determinada demanda se dê a partir de regras objetivas previamente estabelecidas. Essa é a ideia. Não pode surgir o conflito e depois ser nomeado um juiz. Esse seria o chamado juiz ad hoc. Lembra? AD, espaço, HOC, expressão em latim, que seria o juiz para o caso. Isso não pode acontecer. Tem-se que respeitar a ideia do juiz natural, não é? Então, letra C de casa correta. E letra D, o juiz deve zelar pela igualdade das partes no processo, tomando providências necessárias para suprir a vulnerabilidades processuais. Tá, também é verdadeiro.
O juiz também tem que fazer isso, só que isso não tem relação com a ideia do princípio do juiz natural. Fechou? Letra C de casa. Questão número 8. Para advogado aí de um órgão, deve ser uma estatal, não sei exatamente o que é a Celapar do Paraná, mas deve ser um órgão ou então uma estatal. Olha só, a jurisdição engloba a área territorial sobre a qual o Estado detém para aplicar direito a um determinado caso, por meio de juízes e tribunais. É uma característica da jurisdição A. Então, parte inicial do enunciado você pode ignorar. A pergunta é, qual é a característica da jurisdição? Vejamos. Letra A, definitividade. Já está destacado aí como a resposta correta. A jurisdição é definitiva. Lembre-se que a jurisdição é una em todo o país. É uma coisa só. Então, na hora que há um trânsito em julgado, a decisão se torna definitiva, certo? E outro órgão jurisdicional não pode se debruçar sobre aquele mesmo conflito para tentar criar uma outra decisão. Por isso, a definitividade é a resposta de cara já correta na questão número 8. Voluntariedade, não, não é voluntária. A gente viu alguma questão aqui atrás, deixa eu ver qual que era aqui, ó, da inevitabilidade, né? As partes deverão se submeter ao que for decidido pelo juiz. Então, inevitabilidade. Não há como se falar em voluntariedade. A parte não tem que querer ser submetida à decisão do juiz, certo? É inevitável, ela tem que cumprir uma decisão, caso essa decisão exista. Delegabilidade, de jeito nenhum, tá? Nós temos, na verdade, a indelegabilidade da função jurisdicional, né? Irrecorribilidade. Não, essa não podia marcar, né, gente? Essa aqui é a questão mais absurda. Essa aqui era a opção mais absurda. Como irrecorribilidade, a gente fala o tempo inteiro de recursos, né? De busca no segundo grau, no terceiro grau, no STF, no STJ. Tá? Então, é lógico que existe a possibilidade de recurso na jurisdição. Então, irrecorribilidade não é uma característica da jurisdição, sem dúvida nenhuma. E letra E, transitoriedade. Como transitoriedade, gente? A jurisdição é permanente, ela não é transitória. Não é criado um tribunal para cada caso, certo? Não tem data para parar o funcionamento do Poder Judiciário. Enquanto existe o Estado, vai funcionar a jurisdição. Então, aqui também é uma questão relativamente fácil, letra A de amor, né? Só a letra que sobrou, porque as outras todas incorretas. 9. Acerca da coisa julgada, é correto afirmar que... Olha só, lembra que eu falei disso muito em aula também, hein? Coisa julgada. Expressão muito importante para você que está saindo aí do primeiro ano do curso de Direito. Olha só, coisa julgada dá aquela ideia da definitividade, da imutabilidade, né? Aquilo que exauriu todas as instâncias, todos os graus possíveis dentro da jurisdição. Acabou. Certo? Então, senhoras e senhores, eu posso ter uma coisa julgada, decidida em primeiro grau, que não teve recurso, acabou ali. Ou então, posso ter uma coisa julgada porque se exauriu, né? Foram exauridas todas as possibilidades de recurso. Chegou em todos os graus, todas as instâncias possíveis e acabou. Tá? Então, não tem que necessariamente ter passado por todas as instâncias para se fazer coisa julgada. Pode ser que não houve recurso e ali fez-se, naquele momento, a coisa julgada. Vejamos, então, letra A. A coisa julgada não atinge o poder legislativo, que, ao criar uma lei, gera efeitos retroativos a tudo que já tenha sido julgado. De jeito nenhum. Seria absurdo isso aqui. Seria o caos. Na aula, eu dei o exemplo do divórcio. Já imaginou que fosse criada uma lei pelo legislativo atualmente que não pode mais ter divórcio no Brasil? Você anularia todos os divórcios que já aconteceram no país? O caos, não tem como. Então, o poder legislativo tem sim que respeitar a coisa julgada. Tá? Alternativa A, errada. Letra B, destacada aí como a correta, vai dizer para a gente que a coisa julgada é a imutabilidade da eficácia de uma decisão judicial ou arbitral, claro, em virtude da qual as partes não podem propor a mesma demanda em juízo. Alternativa perfeita, correta, incluindo não só a questão da jurisdição estatal, mas também da jurisdição arbitral. C. Só existe coisa julgada na decisão judicial oriunda do STF, uma vez que tal tribunal é responsável por dar a última decisão em todos os processos do país. Não é.
Primeiro que para chegar uma questão ao STF, tem que ser ou competência originária do STF, ou, sendo competência recursal, tem que ser algo relacionado a direito constitucional, né? Uma ofensa à Constituição. Então, a maior parte dos processos do país não chegam ao STF, certo? Então, isso já tornaria a questão por si só errada, mas temos também aquela ideia de que a parte pode perder em primeiro grau e não querer recorrer, e aí acabou-se ali, tendo também a coisa julgada. Letra D de dado. A coisa julgada só existe na esfera judicial e administrativa, não alcançando as decisões arbitrais, uma vez que os árbitros não exercem jurisdição. Erradíssimo! Os árbitros exercem, sim, a jurisdição privada. Privada, tá? Então, letra D, errada. E a coisa julgada alcança apenas o tribunal que proferiu a decisão, vez que as partes podem repropor a mesma demanda em tribunais diversos. Absurda, né? Resposta absurda, gente. Não. A jurisdição é una. Se a ação foi proposta em um tribunal, ela não pode ser reproposta em outro tribunal. Então, questão número 9, alternativa B de bola. 10, a última questão de múltipla escolha dessa prova, que foi a prova do diurno, vai dizer o seguinte: analise as assertivas sobre a chamada jurisdição voluntária e assinale a alternativa correta. Jurisdição voluntária. Olha só, essa questão aqui, algo sobre jurisdição voluntária, acabou caindo na prova do noturno. Deixa eu ver, não foi essa aqui, né? Caiu na prova do noturno como questão discursiva. Vejamos aqui então. Na jurisdição voluntária, o Estado impõe, para a validade de certos atos de repercussão na vida social, a necessária participação de um órgão público, mediante o qual o Estado insere-se naqueles atos que, do contrário, serão tipicamente privados. Perfeito, né? Eu falei em aula, até tem autor que fala que a jurisdição voluntária é a administração estatal de um interesse privado. Então, sim, alternativa 1, correta, tá? Questão número 2, tem um errinho aqui de grafia. Considerando não se tratar, a alternativa 2, desculpa, considerando não se tratar de um processo comum, os procedimentos de jurisdição voluntária não exigem a elaboração de uma petição inicial nos modos previstos pelo Código de Processo Civil. Como não, gente? Se não tem petição inicial, como é que vai começar o processo? Como é que vai começar, ainda que de jurisdição voluntária? Claro que tem que ter petição inicial. A parte vai chegar lá e vai conversar com o juiz, pedindo a jurisdição voluntária? Não, tem que ter uma petição inicial, sim, nos mesmos modos das outras. Inclusive, tem que ter valor da causa. Isso estava no slide que eu comentei com vocês também, em sala de aula, tá? E questão alternativa 3, por expressa previsão do CPC, na jurisdição voluntária, o juiz pode decidir pautado pela equidade. Sim, isso é uma diferença muito importante da jurisdição voluntária. Eu destaquei isso em sala de aula com vocês. Então, 1 e 3 corretas. Vamos buscar aqui a alternativa D de dado. Tá bom? Nas questões discursivas, olha só, nós tivemos aí 2 questões, como na prova do noturno também. A primeira, vejamos. A evolução do direito implicou uma mudança de paradigma na maneira de lidar com os conflitos, especialmente no sentido de reconhecimento da autocomposição em relação à tradicional forma heterocompositiva para a resolução de litígios. Sim, olha só. Veja que essa questão aí caiu num concurso para juiz, hein? Juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 2016. Mas quando eu coloco aqui adaptada, significa que não é bem assim que ela caiu. Eu aproveitei o texto e dei uma boa facilitada na questão, né? Com base na afirmação acima, explique tecnicamente o que constitui heterocomposição e autocomposição. Não confunda autocomposição com autotutela. Autotutela é o uso da violência ou astúcia. A pessoa vai lá e resolve por si mesma aquela situação. Agora, heterocomposição e autocomposição é aquela ideia de compor, de resolver o conflito sem força. Heterocomposição, quando há ajuda de um estranho que vai decidir, o juiz ou árbitro. E autocomposição, quando as próprias partes têm maturidade suficiente para chegar à decisão do conflito, seja através da conciliação, seja através da mediação. Tá bom? E por fim, a questão número 12 vai falar para a gente sobre a competência internacional absoluta e a relativa. Olha só, o Código de Processo Civil brasileiro traz limites internacionais à atuação da jurisdição nacional. Tá, isso aqui é só uma afirmação, não tem nada de questionamento ainda. Aí vem,
Explique as diferenças entre a competência internacional absoluta e a relativa da autoridade judiciária brasileira e dê um exemplo de cada uma delas. Então, olha só, a competência internacional absoluta, pessoal, é aquela que compete apenas, né? Ela também é chamada de competência internacional exclusiva. Compete apenas à autoridade judiciária brasileira decidir uma determinada questão. Por exemplo, relacionada a imóveis situados no Brasil. Só o juiz brasileiro pode decidir, certo? Se tiver uma decisão estrangeira lá da China sobre um imóvel situado no Brasil, ela não poderá ser homologada, ela não poderá produzir efeitos no Brasil. Agora, a competência internacional relativa, também chamada de concorrente, é aquela em que o Brasil admite que o juiz brasileiro decida, mas também a decisão também pode recair sobre um juiz estrangeiro. E tendo recaído sobre um juiz estrangeiro, por exemplo, caso envolvendo réu domiciliado no Brasil, tá? Tendo essa decisão sido proferida no exterior, ela poderá ser homologada para produzir efeitos no Brasil. Homologação, que é um procedimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a análise da primeira prova, né? Aí meia hora de revisão para vocês, que vai ajudar a se preparar para a terceira prova e para o exame. Tá bom? Espero que assistam e que aproveitem. Vou parar por aqui. Deixa eu vir aqui, encerrar a gravação. Para a gravação. É isso, até a próxima.